Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão, aliás, terceiro, porque fiz um vídeo ali, um curto, falando sobre o erro de arbitragem do Bruno Arleu, né, que desde a primeira rodada vem se complicando no Campeonato Brasileiro, e hoje, na partida que aconteceu pela manhã entre Grêmio e Bahia, ele, na minha opinião, prejudicou a equipe do Bahia. Mas o intuito do meu vídeo foi qual? Mostrar que os times que reclamam, e aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, se for prejudicado tem que falar mesmo, tem que reclamar, tem que ir na coletiva. Sabe por que adianta? Sempre na partida seguinte, a CBF, a comissão de arbitragem, ela vai ficar com aquele receio. Pô, não vamos prejudicar esse time não, porque eles foram prejudicados na última rodada, talvez reclamem e causem um problema, e etc, etc, etc. Então, a gente tem sempre muito esta questão da compensação no futebol brasileiro. Se o Botafogo for prejudicado, a gente tem que falar. Porque se a gente não fala, aí vamos continuar sendo assaltados no Campeonato Brasileiro, a gente vê isso desde sempre. Hoje também, agora há pouco, no jogo entre Palmeiras 0, Flamengo 2, lá no Allianz Parque, uma arbitragem bem ruim do Ramon Abate Abel, que eu não duvido nada ficar um tempo fora das escalas, né? Porque o jogo foi bem complexo, também as suas marcações, na minha opinião, polêmicas, mas esses assuntos são para serem debatidos em programas esportivos, mas a gente tem que comentar sobre as arbitragens porque o Botafogo é impactado em relação a elas. Ainda mais que a CBF hoje tem um novo presidente, o Chaúd, ganhou com a maioria dos votos, mas não com unanimidade, já que algumas equipes não foram para a votação lá na CBF. Porém, o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, na minha opinião, já deu uma grande notícia, que os campeonatos estaduais cairão de 16 para 11 datas. Isso quer dizer que a gente vai ter menos 5 rodadas nos campeonatos estaduais. Talvez a gente tenha mais tempo de preparação, ou os campeonatos estaduais terminarão mais cedo, para você ter o início do Campeonato Brasileiro um pouco mais cedo. Mas ele já disse que está conversando com as federações, no caso, a Confederação Brasileira, conversando com as federações estaduais, mesmo ele tendo o apoio de todas, para uma diminuição. Que também façam, até a ideia que eu já dei aqui no canal, que sejam criadas outras divisões. Você pode criar uma série E do Campeonato Brasileiro, uma série F, sempre regionalizadas. Você pode criar divisões regionalizadas, fazendo ali, ao invés de torneios estaduais, você consiga fazer, por exemplo, pegar times do Rio que não estão na série D, fazer uma série E junto com os times de São Paulo que não estão também na série D. E você faria ali uma competição regionalizada com custos mais baixos e você iria pegando ali para as etapas finais os times que estão em outras divisões e montando o Campeonato Brasileiro. A CBF bancando. Gente, a CBF teve uma arrecadação de 2 bilhões de reais e a expectativa de lucros de mais de 1 bilhão, né? De você ter esse lucro anual. Não dá para a CBF bancar outras séries do Campeonato Brasileiro? Claro que dá, mas somente essa possibilidade de você ter os campeonatos estaduais tendo menos 5 datas já é uma boa notícia em relação ao novo presidente da CBF. Vamos torcer que as coisas evoluam no futebol brasileiro, né? Torcer que o Chaúd faça um bom mandato. Apesar da minha descrença, eu vou torcer sempre pelo bem do nosso futebol, porque o futebol brasileiro indo bem, o nosso clube também estará indo bem. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TE é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Você vai entrar agora lá na Mais Ágil. Se você estiver em busca da antecipação do seu fundo de garantia, estiver precisando de uma grana para pagar suas contas, para você conseguir resolver questões financeiras, a Mais Ágil pode ser a solução para você. Entre agora, tire suas dúvidas com os especialistas da Mais Ágil para você ter ali um recurso que de repente nesse momento agora, né, de férias de meio do ano, você quer viajar com a família, você quer fazer alguma coisa, um churrasquinho, algo do gênero nesse período de férias escolares, talvez a Mais Ágil possa ser a solução com antecipação do fundo de garantia. Como é feito? Não sei, mas a equipe da Mais Ágil sabe e vai te explicar. Link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na descrição. Tirem suas dúvidas com a Mais Ágil, só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Vou colocar aqui o áudio do Tairo Arruda, que foi um dos dirigentes que participou da chapa do Chaúd, né, que voltou ali, referendou a chapa dele, que precisava de assinaturas de times. O Botafogo assinou, foi uma das equipes que assinou, e ele falou sobre a eleição do novo presidente da CBF e também sobre reforços para o Mundial. E pelo que o Tairo falou, o Botafogo não terá reforços de peso para o Super Mundial, pelas palavras que ele colocou. Vejam aí as falas do Tairo Arruda. Um pouquinho sobre a eleição, como é que vocês estão vendo essa eleição e a posição também, alguns clubes que boicotaram aqui e tal.
Como é que vocês estão enxergando esse cenário agora da CBF? Foi uma surpresa a queda do Edinaldo, logo após o pleito eleitoral passado. E eu considero uma surpresa bem positiva, porque não pela queda do Edinaldo em si, não tinha nada contra ele, mas nem Botafogo, mas justamente pela eleição do Samir, que é um candidato jovem e que representa realmente uma mudança de fato, né? Que alguém que assim, não vem de uma linha sucessória tradicional da CBF de longa data, alguém novo dentro do sistema. Ele mesmo não tinha muito tempo de acabar de ser eleito na federação. Então a gente vê com muito otimismo um cenário de mudanças. A CBF precisa muito, que teve uma crise seguidas crises institucionais, e a gente imagina que agora possa, através do Samir, ter uma pacificação e realmente ter foco, a CBF colocar foco de fato no que é importante para o futebol brasileiro, que é principalmente a criação da liga, fair play financeiro e resgate, né, realmente da honra da seleção brasileira para os brasileiros. O Botafogo tem um jogo importante pela frente essa semana. Como é que estão sendo os preparativos e também para lidar com essa pressão, né, por conta da situação no grupo e, enfim, a torcida também cobrando pelo momento? Não, a gente vem num momento de crescente. O Botafogo, o Renato Paiva tem conseguido resgatar a confiança do elenco, resgatar um jogo mais bonito, um jogo mais impositivo, que sempre foi nossa marca. Estamos fazendo grandes jogos, a sequência atual nossa de 7 jogos é bem positiva, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que o clube vem bem forte para o jogo de terça-feira, vai encarar como uma final, como é esse jogo. E vindo descansado também, que hoje em dia é um privilégio raro dentro do futebol brasileiro. Beleza. Tem expectativa de algum grande reforço ainda para o Mundial, pensando no Mundial especificamente? Não, acho que os reforços que virão são naturais de um clube que sempre tem a ambição de crescer, e não visando uma competição em si. A gente sabe que o Mundial realmente é único, diferente, mas a gente tem que pensar que a gente está jogando várias competições ao mesmo tempo e pensando numa construção de elenco que faça sentido para a continuidade de todas elas. Comentem aqui o que vocês acharam das falas do CEO do Botafogo após ali, essas imagens são do GE. Globo. A gente colocou aqui para vocês poderem ouvir o áudio das falas do Tairo Arruda. O Botafogo treinou hoje lá no Espaço Lunier e com boas notícias. O DM está praticamente vazio. Bastos e também o Marçal estão no DM. Porém, hoje você teve um elenco bem cheio nas atividades. Você tem ainda algumas incertezas, os jogadores dependerão do treinamento de amanhã, que vai acontecer no estádio Newton Santos, para você ter ou não o seu time com uma base completa. Mas a expectativa é que o Botafogo tenha a volta de praticamente todos os jogadores que estavam no DM. Por exemplo, hoje, até David Ricardo e Matheus Martins treinaram, mas ainda são dúvidas se eles vão ou não para a partida que vai acontecer na próxima terça-feira pela Copa Libertadores. Savarino vem treinando normalmente, assim como Alexander Barbosa, assim como o Arthur. Então o Botafogo está tendo os seus atletas trabalhando normalmente. Se vão ou não para o jogo, aí você vai depender das outras atividades que acontecerão nos próximos dias. Mas com isso, com todas as peças participando das atividades do técnico Renato Paiva, a tendência é que o Botafogo tenha um time completo para enfrentar a equipe da Laú do estádio Newton Santos na próxima terça-feira, 21h30. Vamos esgotar nossos ingressos, torcida do Botafogo. Vamos esgotar as cargas de todos os setores. Final de terça-feira, final contra a Laú, para a gente ir em busca do nosso título da Copa Libertadores, primeira classificação, e depois, a partir das oitavas de final, o Botafogo ter o caminho rumo ao bicampeonato da América. Porém, voltas importantes, jogadores que estavam lesionados, até mesmo o Mastriani trabalhou normalmente, pode ser uma outra peça ali para o segundo tempo, se o jogo estiver difícil, você tem um cara mais de área, um centroavante mais fazedor de gols, né? Aquele jogador que, apesar de não ter ido bem ainda com a nossa camisa, pode ser útil em determinados momentos, e é torcer que todas essas peças funcionem bem, porque o Botafogo precisa de um time forte, visando a partida de terça-feira contra a equipe da Laú. O Botafogo tem negociações avançadas com o zagueiro Abner, da equipe do Juventude. A negociação deve girar na casa de 2,5 milhões de euros e o Glorioso deve adquirir 90% do atleta que está na equipe do Juventude.
O negócio ainda não está fechado. Além dele, o Botafogo tem outros jogadores também para o setor que estão na mira do clube e a gente pode ter mais reforços para o setor defensivo no Super Mundial. Tamo juntos. Beijos aqui com Deus. Volto, se Deus quiser, amanhã às 6 da manhã. Assistam os vídeos anteriores a esse para vocês darem moral para esse carecudo que vos fala. Tamo juntos, fogo neles. Aproveita o resto do domingo. Aqui é e sempre será um canal voltado para o nosso glorioso. Valeu, fui, fogo nele.